WSI Brasil. Vamos iniciar então, pontualmente com 5 minutos de delay para os que estão entrando. Peço que a área técnica aqui possa iniciar a gravação do webinar. Iniciando, as primeiras considerações são de agradecimento à presença de todos aqui, né, nessa véspera de feriado, em grande parte do país, né. Sabemos que todos que vêm aqui estão investindo tempo, né, para adquirirem conhecimentos no segmento de marketing digital. Espero poder contribuir para agregar, né, nesses próximos minutos e ter uma contribuição que seja tangível do ponto de vista de negócio para todos vocês que aqui estão. Iniciando nossa apresentação, a temática, relacionamento em mídias sociais, né, então a questão de como fazer vendas, como utilizar as redes sociais do ponto de vista de vendas. Qual a razão desse tipo de apresentação? Na verdade, muito se fala sobre o uso das redes sociais como uma plataforma basicamente de B2C, ou seja, quando você quer atingir consumidores finais, você pode usar as redes sociais. Isso é verdade, nós temos várias funcionalidades que as redes sociais permitem que nós utilizemos, mas o conceito de social selling, que é uma metodologia inclusive que a WSI comercializa, capacita profissionais nesse segmento, ele permite que exista uma abordagem para B2B, ou seja, empresas abordando empresas através das redes sociais. Nós vamos ver como que isso vai se desdobrar agora nos nossos próximos slides. Tá? Então peço a todos que estão aí que se tiverem qualquer questionamento, o façam por digitação através do campo de questionamentos, na parte direita do vídeo de vocês, através do GoToWebinar, né? Podem enviar perguntas através desse painel. No final eu vou tratar perguntas e respostas. E esse webinar está sendo gravado. Nós vamos poder disponibilizar depois o áudio e vídeo dele para outros que vocês desejem dividir essas boas informações. Tá? Primeiramente, acho que o certo é a gente se apresentar. Né? Assim como no relacionamento tradicional, digitalmente falando, nós temos que manter as mesmas regras de etiqueta. Eu primeiro vou apresentar a organização. A WSI é a empresa líder global em marketing digital, tá? A consultoria que é líder nesse segmento. Né? Nós fornecemos avançadas soluções de marketing digital para empresas de todos os portes e segmentos. Nós somos a maior rede de consultores em todo o mundo, para vocês terem ideia, quem ainda não conhece, nós temos mais de 1.000 unidades franqueadas. Né? Nós atuamos internacionalmente em mais de 80 países e temos soluções reconhecidamente bem-sucedidas. Tá? Já temos alguns prêmios que a empresa já teve a oportunidade de ganhar, isso a gente não vai detalhar nesse momento, mas apenas para explicar quem somos nós. E a nossa sede corporativa fica em Toronto, no Canadá. Tá certo? A sede da empresa se encontra no Canadá. Tá? Agora, me apresentar. Né? Meu nome é Marcos Paulo Pereira, eu tenho a minha formação em administração com ênfase em marketing pela PUC São Paulo. Eu sou professor de pós-graduação na FECAP e no SENAC, as duas instituições de ensino em São Paulo, na pós-graduação de Marketing, Mídias Sociais e Mobile. Eu tenho especialização em Marketing pela PUC, pós-graduação em Business Intelligence pela FGV de São Paulo. Eu também sou empreendedor, eu já atuei em diversos mercados. O maior destaque seria a gestão estratégica de projetos de startup e desenvolvimento de soluções de marketing. Meu background ele é comercial e hoje eu desempenho as funções de General Manager da WSI Brasil com enfoque na expansão da rede, desenvolvimento de mercado e otimização de processos. Sou especialista no segmento de social e vou poder dividir um pouco dos meus conhecimentos com vocês agora nesses próximos minutos. Bom, como que vai ser a estrutura desse webinar? Primeiro nós vamos falar do comportamento em mídias sociais e como isso afeta o mundo empresarial. Às vezes o pessoal não percebe o impacto que isso tem na forma como nós desenvolvemos negócios. A segunda coisa seriam os principais desafios dos profissionais de marketing e vendas. Ou seja, que desafios que hoje as organizações estão enfrentando, esses profissionais, dentro das atividades. Né? A gente coloca 3 dicas específicas para potencializar os relacionamentos sociais, aí falando em LinkedIn em específico, que é uma ferramenta que pode agregar muito, mas são técnicas de social selling que podem ser utilizadas em diversas plataformas. Né? Nós temos ali uma parte de bônus, né? Seria uma dica bônus que nós vamos colocar também como algo que vocês possam levar desse webinar
como conhecimento que seja tangível para o dia a dia de vocês. E aí uma sessão de perguntas e respostas ao final. Tá? Bom, iniciando, comportamento em mídias sociais. Como isso está impactando o mundo empresarial de hoje? Então vamos trazer aqui algumas informações. Né? As empresas agora enfrentam uma necessidade digital. Né? Elas têm que adotar novas tecnologias de forma eficaz ou enfrentar a obsolescência competitiva. O que esse slide demonstra? As organizações que hoje não estão migrando a sua metodologia de negócios para o ambiente digital, elas estão perdendo espaço. Né? No passado, como que acontecia? Né? A maior loja era aquela que tinha o melhor ponto comercial. Isso mudou drasticamente. Hoje em dia, né, quem mais comercializa é quem está melhor ranqueado dentro dos organismos de busca dentro da internet. Um exemplo clássico disso foi o Alibaba, né, site de vendas, né, chinês, que hoje, no último dia de feriado dos solteiros na China, conseguiu bater a marca histórica mundial de 8,5 bilhões de dólares em vendas num único dia. Então, será que vale a pena estar investindo no que uma empresa que na Alibaba está fazendo ou investir num ponto comercial de shopping center? Né? Essa é a pergunta. Na verdade, as empresas hoje enfrentam essa necessidade. As necessidades se desdobram em qualquer segmento. Tá? Como que se dá a oportunidade social? Né? Então, aqui nós temos um gráfico, é o percentual de usuários de internet em cada grupo etário. Se vocês forem ver, nós temos aqui a primeira linha que é de 18 a 29 anos, depois de 30 a 49, de 50 a 64 e aí mais 65. Né? Cada um com a sua cor. Então, o que você percebe? Né? E aí tem a média, que está aqui em preto, no meio das curvas. Então, o que a gente consegue perceber? Todos os estratos etários estão cada vez mais envolvidos no uso de redes sociais. Você pega, tudo bem, o pessoal de 18 a 29 anos, você tem ali quase 90%, né, com uma pequena variação, envolvidos em redes sociais. Mas, poxa, se você pensar pessoas de mais de 65 anos, vocês vão ver que quase 50% delas também estão nas redes sociais. Então, isso é muito importante para entender qual é a oportunidade. Nós temos pessoas das mais diversas faixas etárias, dos mais diversos backgrounds, todos envolvidos na rede social. E a média disso está dando envolvimento aqui, nessa curva em preto, médio de aproximadamente 75% das pessoas hoje têm um engajamento social. Então, essa responde a primeira pergunta. Por que investir em social? Porque as pessoas estão ali. Né? O mundo está se tornando mais social. Então, 4,6 é o número médio de horas que as pessoas estão gastando em canais sociais na internet. Veja bem, quase 5 horas por dia na internet. É quase um quarto do dia das pessoas na internet. Se você pensar o tempo que elas estão acordadas, né, porque elas dormem, você vai ver que é mais de 25% do tempo acordado das pessoas, elas estão utilizando os canais sociais na internet. Diga-se de passagem, não é só a internet de forma geral, e sim todos os canais sociais. Então, aqui já demonstra, nós temos 75% de aderência média e esse povo está passando 5 horas por dia nesse canal. A grande pergunta que muitas vezes se faz, a gente compara muito com televisão. As pessoas não veem 5 horas de televisão por dia. Então, isso é algo que a gente deve pensar do ponto de vista de negócio. O uso do social por profissionais de marketing. Então, o que a gente tem aqui? 59% dos profissionais de marketing estão usando mídias sociais por 6 horas ou mais por semana. Então, o que acontece? Eles estão usando essas redes sociais exatamente porque eles estão tentando desenvolver, esses profissionais de marketing, desenvolver soluções para atender essa demanda que eu mencionei 2 slides para trás. Ou seja, as organizações elas já perceberam que o investimento em redes sociais é um investimento que faz todo sentido. Tá? Dando sequência aqui na nossa apresentação, o uso do social por profissionais de marketing B2B. Então aqui a gente percebe o quê? Que os profissionais de marketing que fazem vendas, né, de empresas para outras empresas, business to business, 84% deles utilizam a mídia social de alguma maneira. Quer dizer, para você impactar esse segmento, o uso de redes sociais é algo que é extremamente pertinente. Diferentemente do mito que eu falei que eu desconstruí durante essa apresentação, que é o de que redes sociais só têm impacto nas vendas business to consumer. Tá? Então, dando sequência aqui na temática da apresentação, quais os principais desafios de marketing e vendas?
O que esses profissionais, esses 84% dos profissionais que estão ali, né, estão enfrentando hoje em dia? Né? Então, vamos dar um landscape aqui, uma visualização dos clientes. Né? Hoje em dia os clientes eles estão muito ocupados. Dificilmente você consegue ter atenção e tempo das pessoas. Isso até é verdade no ponto de vista da vida pessoal. Cada vez mais as pessoas nos grandes centros têm dificuldade em encontrar seus amigos e familiares por conta da indisponibilidade de tempo. Tá? O e-mail tem causado menos impacto. Então, historicamente, o e-mail ele funciona, o e-mail as pessoas recebem, mas você vai vendo que cada vez menos as pessoas têm tempo para os e-mails. Os funcionários recebem em média 147 e-mails por dia e deletam 48% deles imediatamente. Então, o canal do e-mail, pura e simplesmente, ele não é um canal que está se mostrando eficaz como ele era antes. Óbvio, ele tem sua eficácia, ninguém aqui é contra o desenvolvimento de soluções em e-mail, inclusive a nossa organização mesmo trabalha soluções de e-mail marketing, mas o que nós queremos dizer aqui é que com uma carga tão grande de e-mails e com um índice tão alto de deletar automaticamente, né, claramente não se trata da única estratégia que pode ser usada para impactar outras organizações. Tá? E a prospecção por telefone, bom, ela já era, né, o seu comprador não está mais ouvindo. Como que é a prospecção tradicional? Ela era feita por telefone e e-mails. Nós vamos ver um gráfico que fala sobre isso para frente. Vocês vão perceber que cada vez menos as pessoas estão aptas a atender telefone, né? Principalmente de desconhecidos. Então, o desafio acaba sendo exatamente esse. 57% do percurso de um comprador é feito antes do envolvimento de seus representantes de vendas. Então, a verdade é que a sua venda está sendo feita muito antes do seu vendedor chegar de frente de um consumidor. A tomada de decisão, a matriz de tomada de decisão se tornou mais complexa. O consumidor, de certa forma, talvez falando coloquialmente, ele está mais esperto. Ele não está aceitando qualquer tipo de produto ou serviço, ele pesquisa. Nós vamos falar disso para frente. A verdade é que grande parte do processo de vendas já não está mais sendo feito pelo vendedor. E isso é uma preocupação para as organizações. Você pode contratar 1000 vendedores, mas eles vão estar atuando apenas nos 43% do processo de venda que não estão sendo contemplados por essa fase anterior. Tá? Então esse é o problema. A equipe de vendas ela não está agregando valor durante a zona morta. Pergunta. Você é uma praga ou um influenciador? Primeiro, passando alguns conceitos. O que é a zona morta? A zona morta é todo aquele momento no qual o profissional de vendas não está com o consumidor. Então, digamos que o profissional de vendas vai lá, apresenta uma solução, né, para outra organização. Ele faz a apresentação e sai. Todo aquele período até ter um retorno de um e-mail ou de um telefonema ou até uma outra reunião é considerado uma zona morta. É um momento onde o vendedor não tem subterfúgios para influenciar a tomada de decisão. Ele vai lá, fez o trabalho dele, sai, e aí fica essa zona morta. Então, a sua equipe de vendas ela não tem como ser onipresente, de forma tal que a zona morta configura uma problemática para qualquer organização. E aí a gente coloca, você é uma praga ou um influenciador? Porque qual que é o uso que as organizações fazem? Bom, então vamos acabar com a zona morta. Eu deixei lá, fiz uma apresentação, né? Essa apresentação eu fiz, eu saí, poxa, vou entrar em contato de novo, liga de novo, manda e-mail de novo, fala de novo. Ou seja, você deixa de ser alguém que influencia a capacidade de compra, né? E se torna uma praga. Né? Aquela pessoa, nossa, de novo a pessoa está ligando, não é possível. Né? Aquela brincadeira do brasileiro não desiste nunca. Né? A pessoa segue ligando, mandando e-mail. Isso faz com que você seja até uma persona não grata na organização cuja qual você quer influenciar. Né? Ser uma praga é muito distante de ser um influenciador. Acho que a foto aqui elenca muito bem. A verdade é que hoje em dia os clientes têm acesso imediato à aprendizagem. Então não adianta você achar que as informações que a sua organização tem, o cliente não vai ter também. O cliente está muito bem educado, muito bem organizado, ele tem muito acesso à informação. Ele pode utilizar o tablet, o computador dele e descobrir coisas sobre a sua organização rapidamente. Então, isso configura uma dificuldade para as organizações. Tá? Qual que é o resultado disso? Os compradores vão começar a procurar respostas para as suas perguntas. Com ou sem você. Os compradores eles encontram os fornecedores mais convenientes. Então, o fato de você estar ali ou não
Não quer dizer que o comprador não vai usar a tecnologia que ele tem disponível para responder as perguntas dele. No fundo, né, os compradores eles têm questionamentos, eles têm uma procura que eles fazem. Né? E cabe a nós, profissionais de vendas, de marketing, tratar a dar subterfúgios para essa resposta. Se você não está ali, se está acontecendo a zona morta, pode ter certeza que o comprador ele vai encontrar o fornecedor que for mais conveniente. Hoje em dia está na ponta de um dedo. Então aqui essa imagem eu acho que ela elenca bem, porque sempre existe uma bifurcação. Né? A estrada não é mais única. Você tem 1000 jeitos de consumir o mesmo produto ou serviço. Tá? E aí, aqui tem um outro ponto que é interessante, é uma máxima que a gente comenta bastante também, de uma outra forma que a gente chama de speed to lead, né? A velocidade para agregar. Então, assim, o primeiro que agrega valor para esse comprador, ele vence. 65% dos compradores escolhem a empresa que foi a primeira a agregar valor. Veja bem, não é a primeira que ligou, não é a primeira que mandou um folder bonitão, não é a primeira que fez reunião. É a primeira que agregou valor. Então, quando eu estou buscando um produto ou serviço, aparece alguém que me traz algo no qual eu percebo o valor, onde ele agregou para a minha organização, rapidamente isso vai acontecer. Então, qual é a visão do comprador? 65%, no primeiro momento, ele vai escolher por quem agregou valor. Daí que a metodologia tradicional de vendas cai por terra. Porque quando eu me coloco como um vendedor de Bíblia, um vendedor de livros porta a porta, onde eu basicamente vou, gero um relacionamento, deixo uma informação e sumo, qual que é a perspectiva de eu estar agregando valor para essa pessoa? Muito pequena. Provavelmente a tomada de decisão não vai acontecer por mim. Então, mantenham esse número em mente. 65% dos compradores escolhem a empresa que foi a primeira a agregar valor para eles. Tá? É por isso que você não pode ser como esses dois aqui. Um representante de venda sem valor. Aqui, no caso, a gente tenta elencar o charlatão, aquele que fala muito, mas não diz nada. Ou o representante de vendas invisível, que é aquele sujeito que aparece, deixa um negócio e some, é tipo um fantasma. Aí, mês que vem, está precisando bater meta, ele aparece de novo. Não seja esse tipo de vendedor. Você, gestor, empresário, gestor de marketing, gestor de vendas, enfim, pessoa que desenvolve atividade, não pode, tenta fugir desse estereótipo aqui, porque isso com certeza prejudica o teu posicionamento. Tá? Meta para hoje, então. Vamos falar de 3 dicas para melhorar suas relações sociais usando o social selling, a venda social. É mostrar como que a gente desfaz esse paradigma dessas dificuldades que eu pude descrever brevemente aqui nos últimos slides. Tá? Dica número 1, domine os alertas de mudança de emprego. Vamos comentar isso aqui. Não é uma coisa clássica que acontece. Às vezes você tem lá um comprador do teu produto ou serviço, dentro de uma organização, mas aí, bum, o cara muda de emprego. E aí você recomeça do zero o relacionamento. Muitas vezes perde o cliente. Aqui que estatística que traz? Um funcionário médio muda de emprego 11 vezes em sua carreira. Tá? Então, 11 vezes a pessoa vai mudar de emprego. Qual é a perspectiva de você ter um cliente lá e ele ter o comprador dele ou a pessoa que toma a decisão mudando? É enorme, né? É enorme. Você pensar que o tempo médio aí para aposentadoria são o quê? No mínimo 35 anos. Você está falando de 11 vezes, você está falando da pessoa mudar de emprego a cada 3 anos. Será que a sua empresa tem que estar aberta para estar perdendo negócios com essa periodicidade? Então não se trata de estar conectado apenas com uma pessoa daquela empresa. Trata-se de contatos que você tem que cercam socialmente aquele cliente. Então, de nada adianta você ter uma pessoa lá que realmente está comprada no teu produto ou serviço. Você deve criar subterfúgios para superar, a questão de superação e do segmento único. Tá? O LinkedIn dá 3 buscas salvas gratuitamente. Então, quando você entra no seu LinkedIn, você pode deixar umas buscas salvas que vão sendo atualizadas. Aqui eu estou dando uns exemplos. Então, tem o marketing de defesa, no caso, Advocate Marketing, que é ouvir seus clientes que estão indo para novas empresas. Então, isso é importante. Você tem lá uma empresa que é cliente sua, você monitorar se o sujeito que é o seu comprador, por exemplo, quem toma a decisão lá, o gestor de marketing, você tem que monitorar se esse cara está saindo de lá. Qual que é a importância disso para você? Você poder agir proativamente e não perder a conexão. Líderes apontados dentro das contas quentes. O que são as contas quentes? São aquelas contas que você entende que podem te gerar cada vez mais negócios.
Então tem que ouvir os novos vencedores dentro das contas nomeadas, né? Ou seja, quem são as pessoas que estão subindo dentro dessas organizações, né? Isso é um outro ponto. Às vezes a pessoa que não é o tomador de decisão lá hoje, ele, muito provavelmente dentro de um período, ele pode vir a ser. Então, como trabalhar isso? E ser oportunista. Aqui não é oportunista da forma negativa, né? No Brasil, talvez, a gente tenha uma percepção da palavra oportunismo como levar vantagem, né? O típico jeitinho brasileiro, mas não é. Ser oportunista é ter senso de oportunidade. Ou seja, ouvir os novos tomadores de decisão, começando por sua região. Então, olhar quem é que pode se tornar um tomador de decisão e ouvir o que ele tem a dizer. Ah, mas não é ele que faz a decisão, vou deixar ele de canto errado. Essa pessoa não faz a decisão hoje, mas ela tem capacidade de influenciar quem faz a decisão. E outra, ela tem a capacidade de mudar, evoluir, e talvez nem naquela organização, mas numa outra organização para a qual ela vá, ela pode ser um tomador de decisão. Então deve se ouvir, deve ter senso de oportunidade em escutar essas pessoas. Tá certo? Então, no caso de Advocate Marketing, né, que foi o marketing de defesa o exemplo, para onde foram os maiores usuários de suas soluções? Então você tem como verificar no LinkedIn, e aí uma importância disso, pessoal, não, tem uma lista de cartões aqui, os cartões são estáticos, as pessoas mudam de e-mail, telefone, de cargo, de empresa, e o seu cartão continua lá. Através do LinkedIn você mantém essa base atualizada. Né? Você fazer buscas e entender, olha aqui do lado eu tenho um exemplo, né? Vice-presidentes de empresas, né? O pessoal de finanças, certo? Ele está buscando aqui o quê? Pessoas com título relacionado a finanças em algumas empresas. Olha, a busca aqui está falando IBM ou Oracle ou Kronos. Né? Então ele está encontrando essas pessoas e verificando para onde foram os maiores usuários das nossas soluções. Acha esse pessoal. Né? Então você vê pelo passado. Onde que essas pessoas foram parar. E aí você começa a ter ideia aonde vão parar as pessoas cujas quais você hoje se relaciona, certo? Parece que não, mas é algo muito importante. Os líderes apontados, então, outro caso, contas nomeadas e ou potenciais clientes de qualidade com quem eu quero desenvolver relações. Alguns tomadores de decisões foram apontados. Então, quando você olha, por exemplo, eu consigo fazer a busca, aqui está atual. Então, aonde estão os atuais tomadores de decisão? Né? Ao fazer esse tipo de busca, eu consigo encontrar eles através do próprio LinkedIn, mesmo não sendo contatos diretos meus. Aqui, ó, segundo nível de contato em cada um deles. Importante verificar isso. Né? E ser oportunista. Há algum novo tomador de decisões começando em qualquer empresa na minha cidade ou segmento que faça sentido para as nossas soluções? Então, aqui eu faço uma busca por cargo. Ó, Director or VP, né? Então, diretor ou vice-presidente de finanças, né? Eu boto atual. Né? Aqui foi feita também uma escolha, no caso da busca, por código postal, por distância. Então eu começo a entender dentro da minha rede de contatos, de primeiro e segundo nível, quem são as pessoas que podem ser compradores dos meus produtos e que estão na minha rede. Né? Aqui, quando eu tenho esse Carlos Melser, aqui, ele é um contato de segundo nível. Então alguém que eu conheço tem conexão com ele. Ou seja, eu estou fazendo um mapeamento de mercado, estou entendendo que esse sujeito se tornou, né, Director e VP de finanças. Aqui ele está mostrando uma prospecção focada em finanças, que não é nem o caso das prospecções WSI, que são muito mais focadas em marketing, em vendas. Mas é um exemplo para qualquer segmento, né? Como que você pode fazer isso? Tá? E aí você pode colocar novos alertas de emprego e alertas de acompanhamento. Então você configura os seus alertas dentro do LinkedIn para que você tenha informações sobre pessoas. E aí você recebe esse tipo de informação até por e-mail. Prepare o seu dia para ficar em contato com tal e tal pessoa. Né? Ou seja, aqui que está aparecendo, Josiane Feigon has a new position, ou seja, ela tem uma nova posição. Quando a pessoa acabou de mudar de posição, é um ótimo momento para engajar, dar os parabéns e levantar a bola com relação aos seus produtos e serviços que podem ser adquiridos. Essa é uma metodologia interessante. Dica número 2, acesse seu comprador gratuitamente, você não precisa gastar dinheiro para isso. Tá? Então, como potencializar grupos? Isso é algo que é extremamente pertinente. Encontre um comprador com quem você deseja estabelecer um relacionamento, aquela questão da conexão de segundo grau. E aí tente achar um solo, um terreno em comum com ele. Né? Você busca compartilhar um grupo em comum.
Então, eu não tenho contato desse Brandon de forma direta, né? Mas vamos buscar aqui os skills e expertises, né, e ver que grupo que a gente tem em comum. Então, eu posso engajar com ele através de um grupo que ele também participe e mostrar, agregar valor. Vocês vão ver como. Entre no grupo e busque os membros. Então, aqui é um exemplo, um grupo de startups, uma comunidade para empreendedores. Olha, tem quase 400 mil membros, não sei se vocês conseguem visualizar. Então, entrar lá e procurar membros desse grupo. E aí você descobre que aquele sujeito que você quer contactar faz parte desse grupo. Então, você já está buscando uma proximidade com ele. Tá? E aí, ao fazer parte do grupo, poder engajar no mesmo grupo, você tem como mandar uma mensagem. E aí você tem uma potência dupla. Você está enviando a mensagem para a caixa de e-mail e a caixa dele no LinkedIn. Olha que legal, né? Porque quando chega um request, no caso, a pessoa tem uma conta de e-mail linkada ao LinkedIn, ela vai receber isso. Então, olha que interessante. Você acaba, através de um grupo, você diminui a distância, né? Ganha uma proximidade, acha pessoas que são interessantes, né? E faz o contato com eles. E aí os grupos também, se você interagir fortemente nos grupos, vai ser comentado, você também pode ser um top influencer do grupo, ou seja, um influenciador top desse grupo em questão. Isso vai ajudar fortemente a estar buscando novas pessoas, né? Porque um grupo que tem uma pessoa que tem um perfil de comprador seu, provavelmente deve amealhar outras pessoas que unem essas características. Então, por favor, atenção a esse tipo de coisa, né? Eu estou buscando empreendedores, então vamos verificar. Garanto que não é só o Brandon Cassidy, que era a pessoa em questão, que pode ter um perfil de comprador meu. Essa busca acaba te ajudando de múltiplas maneiras. Tá? Daí marque seus potenciais clientes em contatos. Então, nem todo mundo usa, mas não sei se você sabe que você tem como fazer uma tag. Né? Você abre as mensagens do LinkedIn, tá? Você pode mandar rapidamente, projeta e adiciona um perfil em uma pasta marcada. Então, eu posso taguear, né, que é, como o pessoal chama, criar uma pasta, por exemplo, prospecção. Então, essas são as pessoas que eu prospecto. Tá? E aí eu posso ver, por exemplo, aqui a Kelly Molander, né, que é uma pessoa de vendas internas, né, e marcar ela, taguear ela dentro das minhas mensagens. Certo? Isso vai permitir que todos possam visualizar, tá bom? Bom, dando sequência aqui, eu acho que o tagueamento de mensagens é algo pertinente, porque daí você vai poder buscar, né, por potenciais clientes salvos em suas pastas marcadas, tá? Então, suas pastas marcadas, você vai poder ter, por exemplo, um filtro, onde você vai poder filtrar todo mundo que você marcou. Né? E aí você vai poder ter essas pastas que tem a marcação que você fez e toda hora revisitar esse grupo de pessoas que você julga interessante para a tua prospecção comercial. Né? Dica número 3. Então, aí eu acho que a gente entra também num outro ponto que vamos chegando mais para o final da nossa apresentação, né? Mas é um outro ponto que eu acho extremamente pertinente, que é a esfera de influência, vendendo a potencialização social. Então, você tem como influenciar as organizações e pessoas de diversas formas. Tá? Como que você faz isso? Né? Através desse tipo de organização, né, você pode definir uma estratégia para influenciar esse pessoal. Então, como que uma pessoa pode ser influenciada? Né? Foque as suas histórias para atrair apenas empresas e pessoas que importam. Então, eu tenho como gerar conteúdo dentro das redes sociais que atraia pessoas que eu estou buscando. Então, como que você pode fazer? Você pode falar com vendedores, parceiros e clientes. Você pode falar para o mesmo mercado-alvo e uma personificação do comprador, que tipo de comprador que é o meu. Você pode também ter uma questão de visão de concorrentes. Você pode conversar, engajar antigos funcionários das organizações que você pretende atacar, funcionários atuais. Né? O que é importante é que, ao criar conteúdo dentro das redes sociais, você o faça para atrair quem quer comprar teu produto ou serviço. Às vezes as pessoas estão numa batalha incessante por likes, por interações e não percebem o quão importante é. Elas estão atraindo apenas pessoas que não podem efetuar o consumo. Então daí elas perdem muito na prospecção digital. Qual que é a dica? O final de semana possui altas taxas de leitura e retornos. Pode parecer brincadeira, mas quando você fala de LinkedIn,
quando você envia algo durante o final de semana, é um dos momentos onde as pessoas acabam acessando. Então, domingo à noite é tranquilo enquanto tomadores de decisão trabalham. Então, por incrível que pareça, muitos tomadores de decisão pegam o domingo para dar uma olhada em e-mails, na questão de LinkedIn, coisas que eles não conseguiram ver durante a semana. Isso é uma dica muito interessante quando você está fazendo uma prospecção através do LinkedIn e usando as metodologias de social selling. E aí a dica bônus é a potencialização social, ou seja, compartilhando o conteúdo durante toda a jornada do comprador. A gente não falou que a gente tem uma zona morta, que um percentual significativo da tomada de decisão é feito antes do contato com o vendedor. Então, assim, como que nós fazemos através do uso das redes sociais para poder prover, servir conteúdo durante essa jornada de forma que o comprador tome a decisão dele? Então, seu comprador é um dos pesquisadores sociais, né? A gente pensa que só a gente está sabendo ver as coisas, mas na verdade, os nossos compradores eles estão nas redes buscando, né, grandes conteúdos e nós temos que saber servir conteúdo que seja pertinente a eles. Então, você é uma marca, né? Aqui eu tenho um perfil de uma pessoa, né, que trabalha na Merrill Networks, no caso. Como que você vai fazer para ajudar o teu comprador nesse ciclo? Você tem que ajudar esses seus clientes a navegarem por seus complexos percursos de compra. Hoje o percurso de compra não é simples, não acordo de manhã, vou lá e decido comprar alguma coisa. Não, existe toda uma tomada de decisão, existem subterfúgios, a pessoa pesquisa na net, a pessoa pesquisa com conhecidos através de referências sociais, ela entra em sites de referrals, né? Ela entra em sites onde o pessoal dá notas, ela vai lá, aqui no Brasil, a pessoa vai num Reclame Aqui da vida e vê se a empresa é idônea. Então, é um complexo percurso de compra. E aí o que você pode fazer como gestor é ajudar durante esse percurso, para que quando a pessoa chega até seu vendedor, ela já esteja realmente com a venda quase feita. Então, nos blogs, por exemplo, uma das opções de compartilhamento de conteúdo é nos blogs inserir imagens com ícones de compartilhamento, onde esses ícones eles podem estar na parte lateral, aqui tem um exemplo, né? E a pessoa está lendo lá alguma coisa que ela acha interessante, ela tem como facilmente dissociar essa informação clicando aqui na barrinha lateral. Ou seja, os blogs possuem várias imagens de ícones de compartilhamento que você deve utilizar, seja no teu site, seja no teu blog, aonde quer que você coloque informação, para que essa informação possa participar do ciclo de compra antes da tomada de decisão. Esse é o ponto. Compartilhamento dentro do próprio LinkedIn. Você pode postar um update público, no caso para suas conexões de primeiro grau, aí você pode postar um update num grupo, para qualquer um dos seus 50 grupos, lembrando que o LinkedIn te limita a 50 grupos. Aí você pode postar para qualquer pessoa, de forma pública. Tá? Você pode mandar por e-mail ou nome para qualquer tipo de pessoa. Então, compartilhando no LinkedIn, você também consegue. Isso que eu acho algo interessante. Você também consegue deixar as pessoas bem informadas antes daquele ciclo de venda. Porque vamos lá, né? Vamos pensar num relacionamento humano natural. Como que funciona esse relacionamento? Você não chega a dar bom dia e já oferece o que você tem para fazer. Também, tampouco é recomendável você florear muito, né? E não ir direto ao ponto. Mas existe uma questão, né? Algo que a gente chama comumente como quebra de gelo, como estabelecer networking, relacionamento. Então, isso é uma forma ótima. Eu estou atingindo as pessoas, não falando, olha, o meu produto ou serviço ele é o melhor que tem, mas dando informações. Né? Por exemplo, nós que trabalhamos com digital, você sabia que tem uma novidade acontecendo no Facebook com relação a anúncios? Você sabia que o bom uso do LinkedIn permite uma taxa de conversão tantos por cento maior? Nesse caso, o que eu estou fazendo é agregando valor. A gente não comentou sobre agregar valor. Eu estou agregando valor para essa pessoa e não estou colocando um produto ou serviço na troca. Eu estou estabelecendo relacionamento. Isso vai permitir que eu tenha um caminho pavimentado para, no momento onde eu quero e preciso e efetivamente fazer minha venda, eu já tenho uma abertura com esse profissional, essa pessoa, essa organização que eu estou visando. Tá? Compartilhando com indivíduos é superar a zona morta. Então, a zona morta é o desconfortável silêncio sentido pelos representantes de vendas quando o comprador não retorna suas ligações. A definição até mais engraçada. Como é que é o vendedor da velha guarda? Ligação, e-mail. Ligação, e-mail. Ligação, e-mail. Né? É engraçado, né? O cara manda um e-mail e liga para ver se o e-mail chegou. Não é que ele acha que o e-mail não chegou. A pessoa liga para descobrir, né, se a pessoa leu, se tem algum interesse. Então, essa metodologia de ligação, e-mail, ela é uma furada. Ela não gera o resultado de acordo com o que as empresas buscam.
Aí sim a gente vem para um novo paradigma do vendedor social, que compartilha conteúdo após a conversa para continuar auxiliando o comprador ao longo do seu percurso. Então eu fui lá, fiz um relacionamento, fiz uma reunião. Logo depois dessa reunião eu não vou ficar naquele esquema liga, manda e-mail, liga, manda e-mail. Eu posso, após essa reunião, estar engajado com essa pessoa e ir compartilhando o conteúdo que é pertinente a ela. Poxa, eu fui lá atender uma empresa do segmento de hotelaria. Então, poxa, o que pode ser interessante? Passar informações sobre o crescimento de buscas no segmento de hotelaria, né, eu que sou de digital, passar informações sobre como o segmento de hotelaria é impactado por sazonalidades, né, mostrar boas práticas que outras empresas têm desenvolvido no ramo digital para potencializar resultados de hotelaria. Veja bem, não estou falando do meu produto ou serviço ou se a pessoa leu o e-mail com a minha proposta comercial. Eu estou sim ajudando a matar essa zona morta, né? Ou seja, não existir a zona morta, manter um relacionamento que eu possa ser um influenciador na tomada de decisão. Isso é muito importante. E aí, comentando, no caso, eu acho isso pertinente porque a AWS tem a metodologia de social selling, então nós efetuamos esse tipo de coisa e nós também comercializamos o treinamento de equipes de vendas em social selling. Então, é algo que é interessante, muitas vezes as organizações elas têm interesse em capacitar, né, o pessoal ou alavancar vendas, não sabem como. Vale a pena conversar com o consultor da AWS com relação a isso. Nós, inclusive, escrevemos um livro sobre isso, que vai estar sendo lançado agora em dezembro. Né, o livro se chama Digital Minds. Né, ele já foi lançado, ele é inclusive um dos top na Amazon, vocês podem dar uma olhada. Um livro muito, muito interessante. Eu tive o prazer de participar da versão brasileira desse livro, onde consultores locais, de acordo com a nossa realidade Brasil, estão escrevendo capítulos, né, desse livro. E basicamente são 12 capítulos com coisas que todo empresário deve saber sobre marketing digital. É muito pertinente, eu acho que é algo que pode contribuir muito para o dia a dia de vocês, empresários, né, com relação a entender melhor os desafios dessa necessidade digital. Tá certo? Agora eu abro para perguntas e respostas, nesse momento final. Gostaria de verificar, não sei se vou conseguir tratar todas as perguntas e respostas que estou recebendo, depois a gente pode tratar em particular. Estou vendo que tem chegado algumas coisas aqui. Referente a questionamentos, deixe-me verificar. Um questionamento que chegou aqui, que eu achei interessante, infelizmente é mais de um, então eu vou tratar um ou dois aqui, e aí a gente toca o barco para frente. Né? Acho que também qualquer consultor da WSI que convidou vocês para a apresentação pode responder também com muita naturalidade, talvez até tendo mais conhecimento local. Né? Chegou um aqui com relação a uma pessoa que é de uma empresa no segmento alimentício. Tá? Ela não é uma empresa de B2C, ela não é uma empresa de B2B, ela não atende outras organizações e sim atende clientes finais, mas ela gostaria de ter oportunidade para atender eventos corporativos. Pergunta como as técnicas de social selling podem ajudar ela a chegar nesse objetivo. Olha só, no caso, existe como potencializar também para business to consumer. Então, ao utilizar as redes sociais, você pode com certeza aumentar o teu público-alvo aí do teu restaurante, no caso do teu segmento alimentício, eu estou pressupondo que é um restaurante. Tá. Do ponto de vista do business to business, ou seja, atender outras empresas, talvez você esteja com enfoque em eventos de final de ano ou eventos corporativos, aí sim você tem uma possibilidade muito boa. Através do uso do LinkedIn, com essas técnicas que eu mostrei, você pode buscar pessoas, por exemplo, das áreas de RH e marketing das organizações, que são contumazmente, costumeiramente, elas são as pessoas que contratam eventos corporativos, bufês e tal. É a mesma metodologia que foi mostrada aqui, fazer um mapeamento, né, divulgar conteúdo que seja pertinente, abordá-los através de grupos. Isso tudo vai potencializar muito para que você possa aí ampliar a visualização que você tem nessa sua linha de negócio. Agora, fica a dica também de realmente ter uma linha de negócio quanto a isso. Não adianta você só ter o business to consumer lá para o cliente final e aí
achar que só com as redes sociais você vai conseguir atingir. Não, você vai atingir, você até vai conseguir as outras empresas, mas é importante que você tenha um produto bem formatado, muito importante que você tenha, por exemplo, cases da onde você já fez isso e deu certo, né, fotos, exemplos de coisas que já aconteceram, isso vai poder te ajudar bastante, tá? Espero que eu tenha podido responder. Aqui, obrigado, eu agradeço também, agradeço os questionamentos, agradeço o tempo de vocês. Aqui tem um outro questionamento que ele fala da questão da zona morta. Então, quando o vendedor precisa de uma presença física, como que ele faz para evitar a zona morta? Bom, a zona morta, esse período que fica entre as visitas do seu vendedor, no caso, se o vendedor é um vendedor de presença física, né, aqui não teve uma descrição do segmento, a zona morta, ela pode ser evitada exatamente ao esse vendedor, no momento físico, estabelecer uma conexão digital. Então, de nada vale a pessoa ir até uma outra organização, né, trocar informações, trocar cartões, fazer uma ótima apresentação e aí não manter um relacionamento digital. No mínimo, pedir para se conectar com todo mundo através do LinkedIn, já que vai ter os cartões de visitas, né, utilizar as redes sociais para manter um relacionamento. Esse é o primeiro passo. Depois, para evitar essa zona morta, aí vai de novo para as técnicas aqui apresentadas. Vou colocar informações, atualizar informações que permitam, sim, que essa organização ela possa manter aquele relacionamento e mais, né, influenciar a tomada de decisão. Então, assim, não é porque a pessoa vai fisicamente que ela não pode estabelecer uma conexão digital. É muito importante que isso seja feito. Eu vou lá, faço uma visita, o pessoal vai lembrar de mim, passa um final de semana, um feriado, o pessoal já nem lembra que eu fui lá. Agora, através das redes sociais, você tem sim como potencializar isso. Tá? Pessoal, tem alguns outros questionamentos. Eu chego aqui ao final da nossa apresentação. Agradeço muito a presença de todos. Queria dizer que vocês fiquem à vontade para entrar em contato com os especialistas da WSI, sempre que necessitarem. É um prazer tê-los aqui no nosso webinar. Desejo muito sucesso para vocês. Espero que eu tenha podido contribuir com algumas ideias da prospecção comercial de todos. Agradeço muito, desejo um ótimo dia e um ótimo feriado para todos. Um grande abraço.